E aí, fofinhos, beleza? Eu sou o professor Jean Brito e esse é o canal Biologia na Veia, um canal de apoio aos seus estudos exclusivo para a resolução de questões de biologia. Pessoal, estamos iniciando hoje uma lista nova, né? A lista com o conteúdo de histologia vegetal, tá? Aqui no nosso canal, gente, as questões, elas são divididas por assunto ou por provas, tá? Você quer ver as questões que a gente já resolveu aqui? Quer ver todas as listas de assuntos? Vai lá na barra de tarefas do nosso canal, tá certo? Lá em cima tem a palavra sobre, você clica lá nessa palavra, vai abrir uma nova página com os links disponíveis das aulas que a gente já gravou aqui para vocês, das listas que a gente já respondeu aqui, tá? Temos muitas listas disponíveis, né? Nós estamos aqui resolvendo mais uma agora, iniciando mais uma resolução para vocês. Nosso canal é um canal só de resolução de questões, porque a gente acredita que resolvendo questões a gente consegue fixar melhor o conteúdo, a gente consegue revisar melhor o conteúdo. Resolvendo questões a gente consegue fazer com que o aluno saiba o que as questões costumam cobrar principalmente. E a gente consegue mostrar alguma coisa interessante para ele, tá bom? Essa questão que a gente vai fazer agora, gente, é a questão de número 1, dando início agora a uma nova lista. Lista sobre histologia vegetal. Lembre-se o seguinte, ó, questão que envolve planta, tá, gente? Histologia vegetal, botânica como um todo, normalmente os alunos têm muita dificuldade nesse tipo de questão, tá bom? Então, iniciando agora, lista nova, primeira questão, histologia vegetal. Vamos ver o que ela trouxe pra gente. A questão a seguir se refere ao texto que trata dos relatos de Arsène Isabelle, naturalista francês, por ocasião de sua viagem ao Rio Grande do Sul, de 1833 a 1834. Abre aspas. As plantas parasitas pendiam de todas as partes das árvores vigorosas destes matos que começam a perder sua virgindade. Observei, passando pela orla de um mato, uma grande quantidade de folhas de campainhas inteiramente dessecadas pelas formigas, que tinham devorado o parênquima. Deixavam haver perfeitamente as nervuras e as fibras dos tecidos. Admirei também cipós monstros, envolvendo em espiral árvores muito direitas e ornadas de líquens tricolores. Árvores reunidas em feixes, na sua infância formavam atualmente troncos grossos e elevados, tendo a aparência de colunas estriadas. Fecha aspas. Pessoal, interessante, né? Um texto aí descrevendo tipo de vegetação, características de vegetação que ele observou durante a sua viagem. Logo no primeiro parágrafo aí, tá, gente, chama a atenção o momento em que ele fala de plantas parasitas, né? Eu sei que não tem a ver com a questão aí, mas vou fazer um comentário para vocês, ó. Quando a gente fala de planta que parasita outra planta, é importante lembrar que existe uma classificação que a gente divide a planta em dois grupos. As plantas hemiparasitas, hemiparasita com H, tá, gente? E as plantas holoparasitas. As hemiparasitas são plantas que sugam seiva bruta da planta hospedeira. Planta parasita é planta que suga a seiva de outra planta, tá? Se a planta for hemiparasita, ela suga de outra planta a seiva bruta. Se ela for holoparasita, holoparasita com H também, holoparasita, se ela for uma planta holoparasita, ela suga a seiva elaborada da outra planta. Lembrando a vocês, tanto a planta hemiparasita quanto a planta holoparasita, elas possuem um tipo de raiz sugadora, também chamada de raiz austório. Essa raiz sugadora ou raiz austório é uma raiz com capacidade de sugar a seiva de outra planta. Isso é típico de planta parasita, tá bom? Voltando aqui para a ideia, gente. Na segunda estrofe ele fala da folha, no segundo parágrafo, melhor falando, no segundo parágrafo, ele fala da folha e a presença de formigas que consumiam todo o parênquima da folha. Ele está se referindo aí, tá, gente, ao parênquima clorofiliano, que foi todo digerindo, deixando à mostra a estrutura do esqueleto da planta, né? Deixando à mostra a parte exatamente que vai ser perguntada aí nessa questão, tá bom? No terceiro parágrafo ele fala a respeito de cipós, né? Comenta a respeito de cipó. Cipó, tá, gente? Se for cipó chumbo, é uma planta
holoparasita. É o exemplo mais famoso de holoparasita que a gente tem, tá? Cipós são plantas que normalmente vivem em cima de outras plantas. Esses fios que ele descreveu aí faz referência a isso. Se for cipó chumbo, exemplo clássico de botânica de holoparasita, tá? Se for uma erva de passarinho, um exemplo clássico de hemiparasita. Vamos agora ler o restante do enunciado. Aí eu li até o final da aspas, né? Do que o autor do livro comentou. Vamos ver o que a questão pede para a gente fazer um comentário para vocês, tá bom? No segundo parágrafo, então a questão está voltada para a segunda. Ó. No segundo parágrafo, os termos nervuras e fibras correspondem respectivamente a tecidos de... Gente, o que é uma nervura de uma folha? A nervura da folha, gente, é aquela linhazinha branca que passa numa folha. Você pega uma folhinha verde, olha de perto, ela tem umas linhazinhas brancas passando nela, tá? O mais comum que a gente vai encontrar, né, seria no caso nas dicotiledôneas, uma folha penninérvea, né, as nervuras se distribuem de forma semelhante a uma pena. Nas monocotiledôneas, as folhas paralelinérveas, né, folhas com nervuras paralelas. O que é a nervura de uma folha, gente? A nervura é o local por onde passam vasos condutores de seiva. Numa nervura, a gente passa xilema, passa floema. Se a questão te perguntar o que é a nervura de uma folha, a nervura é constituída por vasos condutores de seiva. Xilema e floema, tá bom? E o que são aí, no caso, o que ele pediu aí também, deixa eu voltar aqui para o enunciado, só para relembrar, ó, o que são as fibras. Voltando para a ideia do enunciado, o que são as fibras? Gente, as fibras são estruturas de sustentação, que normalmente estão circundando aí, no caso, esses vasos condutores. Eu trouxe para vocês a imagem do corte transversal de uma folha. Uma imagem interessante que eu encontrei na internet, só para a gente fazer alguns comentários para vocês a respeito dessa folha. Só para reforçar um pouquinho mais o que essa questão está comentando, tá bom? Analisem aí essa figura comigo, ó. Percebam, na imagem a gente tem um corte de uma folha, um corte meio que tridimensional, né? Corte transversal de uma folha. Na parte superior, gente, com alguns pelinhos saindo aí, né, que a gente pode encontrar, a epiderme superior da folha. No meio, entre a epiderme superior e a epiderme inferior, o mesófilo. Sabe o que a gente encontra nesse mesófilo, gente? Parênquima clorofiliano na parte superior, as células mais alongadas, e o parênquima lacunoso na parte mais inferior. Esse mesófilo, gente, é um mesófilo que a gente classifica como mesófilo assimétrico, né? É mais típico de dicotiledôneas, como essa folha que está aí representada também. É uma folha peciolada e com uma estrutura de nervuras reticulares, né? Que é a penninérvea que a gente comentou para vocês. Volta para o desenho, volta para a figura, tá? Percebam aí que na epiderme inferior da folha, tá? A gente vai encontrar os estômatos. Gente, a epiderme, apesar de ter uma coloração aí na figura um pouquinho parecido com o verde, né? Lembre-se que a epiderme é um tecido formado por células normalmente aclorofiladas. A única estrutura clorofilada que tem na epiderme, tá, gente, é o estômato. A fotossíntese nessa folha, ela vai acontecer em especial no mesófilo, tá? Que é onde está o parênquima clorofiliano, esse parênquima palissádico, e o parênquima lacunoso que eu comentei para vocês corresponde ao parênquima clorofiliano, tá? A fotossíntese acontece em especial nessa região do mesófilo. Olhando de novo na figura, pessoal, a gente percebe aí, ó, está apontando o sistema vascular aí presente. É nesse sistema vascular, tá, gente, que a gente tem a nervura. A nervura é esse sistema vascular. É por onde passa xilema e floema, que estão aí representados nessa imagem, percebam, em vermelho e em azul. Circundando, tá, gente, normalmente ao redor desse sistema vascular, dos feixes vasculares ao redor do xilema e do floema, normalmente a gente vai encontrar as fibras que são formadas, né, são constituídas por tecidos de sustentação. Colênquima, posteriormente a gente pode encontrar até mesmo um pouquinho de esclerênquima também. Então, nessa nervura, no meinho, tem vaso condutor. E circundando, normalmente, a gente vai encontrar estruturas de sustentação que formam isso que a gente acabou de chamar de fibra. Tá? O texto aí descreveu que a formiga vai consumindo mais o parênquima e deixa mais essa estrutura de nervura que não é tão interessante aí para ela consumir. Tá? Voltando para a questão, pessoal, agora a gente tem, no segundo parágrafo, os termos nervuras e fibras correspondem respectivamente a tecidos de nervura, tecido de condução, e fibra, tecido de sustentação. Resposta certa dessa questão, gente? Letra E. Vamos olhar o que as outras letras diziam. Proteção e sustentação na letra A.
Na letra B, sustentação e proteção não. Letra C, armazenamento e sustentação não. Letra D, armazenamento e condução não. Só confirmando para vocês, resposta certa, letra E. Se você gostou da resolução dessa questão, se inscreve no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos. Não esquece de clicar no sininho para quando a gente postar uma questão nova, que a gente está postando sempre aí de segunda a sexta, uma questão a cada dia para vocês. Quando a gente postar a questão, você perceber logo que essa questão foi postada, receber logo essa notificação, tá bom? Vamos juntos estudando, eu e você, até a sua aprovação.